Deus. Tome sua Bíblia, por gentileza. Vamos continuar de onde nós paramos. Nós vamos dar continuidade à exposição da primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Nesse domingo, no capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Vou tentar expor o capítulo inteiro hoje, para a gente ficar só com 5 e concluir essa carta. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam o Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com muita dificuldade que o justo é salvo, o que será o ímpio e do pecador? O que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? Como nós estávamos vendo até aqui, Pedro escreveu essa primeira carta, tendo em vista orientar e instruir um povo que já fora de Roma, falando para um povo fora de Roma, que haveria de lidar com o sofrimento e com a perseguição. Em Roma isso já era uma realidade, e o sofrimento, a perseguição, os problemas impostos sobre a igreja do Senhor a partir
das dificuldades vindas da perseguição do Império Romano já estavam se espalhando, se alastrando pelo restante do Império. Pedro escreve essa carta, principalmente aos irmãos da Ásia, para alertar esses irmãos, como Deus queria que eles se portassem no meio de tudo isso. Nós vimos aqui que Pedro fala, em primeiro lugar, sobre a grande salvação que aqueles irmãos receberam da parte de Deus, a fim de fundamentar, né, o comportamento exigido por Deus. Não importa qual seja o nosso sofrimento, que recebemos da parte de Deus essa grande salvação que não murcha, que não perece, que não pode ser maculada, que não pode ser perdida. Pedro diz que ela está guardada com Cristo Jesus. Ela é motivo suficiente para nós podermos viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo que seja muito duro. E depois que ele fala dessa grande salvação, ele diz que Deus exige de nós santidade porque Ele é santo, reverência porque Ele é digno. A reverência, a santidade, da qual nós já acabamos de falar, está conectada à nossa posição diante de Deus, povo sacerdotal, nação eleita, nação exclusiva do Senhor, povo adquirido, templo de pedras vivas onde o Senhor habita. Está conectada a isso, a nossa posição diante do Senhor. E a partir disso, ele fala sobre os relacionamentos sociais, nosso relacionamento com o mundo, nosso relacionamento com os governantes, nosso relacionamento com os nossos patrões, nosso relacionamento dentro do casamento, e depois ele coloca a questão de maneira mais abrangente, mostrando que nós devemos, diante do mundo, das situações diversas, de maneira geral, sofrermos, porque é para isso que Deus nos chamou nesse mundo perverso, que é contra Deus e tudo aquilo que está ligado a Deus, né? Ele começou falando sobre isso, sobre essa abrangência do sofrimento dos seguidores de Cristo, no capítulo 3 ainda, no versículo 13 em diante. Agora, no capítulo 4, ele começa a falar ainda dentro desse contexto de sofrimento, como nós, o povo de Deus, devemos ainda, é a mesma coisa, ele não muda o assunto, ele não muda o tema, ele só coloca de maneira mais abrangente, de maneira que a gente possa entender que toda a nossa vida fala dessa mesma coisa, dessa mesma exigência, que é viver segundo a vontade de Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Aí no capítulo 4, ele vai falar sobre isso um pouco mais, como Deus exige que nós vivamos em meio a tudo isso, colocando Cristo como a nossa referência. Isso fica muito claro já no versículo de número 1, ele diz o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, Cristo sempre vai ser a referência do cristão. Cristo sempre vai ser a referência do cristão. Cristo sempre vai ser a referência do cristão. Por que eu estou repetindo isso? Por que eu estou falando isso? Na última vez que expus o capítulo 3, versículo 13 em diante, eu falei sobre isso. Por quê? Porque a gente esquece disso muito fácil. E a gente adota diversas outras referências para a caminhada que Cristo nos propôs a partir do seu sacrifício, a partir do seu comportamento. Que é referência, que é o ponto de partida para a igreja de Cristo, é o próprio Cristo. Então, cara, esquece essa ideia de olhar para qualquer outra pessoa, qualquer outra questão ou qualquer outra situação que for para fundamentar sua caminhada cristã. Vai dar problema. Em Cristo não sobra desculpa. Em Cristo não sobra nenhum tipo de desculpa. Me fugiu a outra palavra. Não tem como você se justificar, né? Você vai falar que mas fulano, mas ciclano, mas... não tem mais. Ele está falando do Filho de Deus que por um momento se despiu de sua glória e encarnou, se humilhou, assumiu forma de servo. É por isso que Paulo aconselha dessa maneira no capítulo 2 de Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para fazer o que tinha que ser feito, ele se humilhou, ele se rebaixou, ele se tornou como um de vocês. Esse aqui é o padrão. Esse aqui é o referencial da vida cristã. E aí você pode colocar culpa em todo mundo. E você pode pegar um outro irmão e falar assim: mas fulano. Aí o outro irmão já gosta. Aí ele vai falar: mas é verdade, fulano. E Cristo está entre vocês dois como a testemunha que condena todo mundo.
Cristo é a nossa referência. Tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. A palavra armados aqui fala do procedimento do soldado que vai para a guerra. Quando o soldado ia para a guerra, ele pegava toda a sua armadura, que ele não está falando só da espada aqui, ele não está falando só do escudo. O procedimento do soldado era pegar toda a sua armadura, se vestir e estar pronto para o campo de batalha. Então, quando ele diz que nós devemos estar armados do mesmo pensamento de Cristo, que sofreu na carne, que entregou sua vida, que se sacrificou, ele está dizendo: estejam prontos para fazer o que Cristo fez, para guerrear como Cristo guerreou, para sofrer como Cristo sofreu. E aí ele continua a fala, e ele fala da nossa identificação mística, sobrenatural, espiritual, com o que Cristo já fez por nós. Mais uma vez, atenção escatológica, já e não. Cristo já fez tudo o que tinha que ser feito, e em Cristo temos e somos tudo o que precisamos ser. Isso já é um fato, isso já é uma realidade, mas ao mesmo tempo nós precisamos continuar caminhando, lutando, buscando aquilo que já temos em Cristo. Por exemplo, santidade. Nós já somos santos em Cristo, sim ou não? Mas precisamos buscar santidade. Nós já morremos do pecado, é o que ele vai falar aqui. Em Cristo, sim ou não? Sim, mas precisamos continuar mortificando a nossa carne. É o que ele trata aqui. Ele diz: pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Ele está se referindo a Cristo e aos cristãos que estão em Cristo. Quem morreu, ele fala isso no capítulo 6 de Romanos, de maneira magistral. Antes, no final do capítulo 5, ele conclui a fala sobre a teologia dos dois homens, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, que Cristo satisfez a justiça de Deus cumprindo toda a lei. E pela graça, nós recebemos o que Cristo conquistou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí Paulo, que era especialista nisso, antecipa uma possível pergunta dos leitores. Então nós precisamos pecar para que a graça superabunde? Paulo no capítulo 6 diz: de maneira nenhuma. Como que vocês morreram para o pecado e ainda vão continuar vivendo nele? Vocês ignoram que vocês foram batizados na morte de Cristo Jesus para viver em novidade de vida? Isso fala da nossa identificação mística com Cristo Jesus. Gálatas 2:20, já estou crucificado com? Você foi para alguma cruz, irmão? Sim ou não? Quem aqui foi para a cruz? Eu? Não fui. Não fui para cruz nenhuma, não sangrei em lugar nenhum. Mas Paulo está dizendo que já foi crucificado com Cristo. Do que ele está falando? Dessa identificação mística entre o cristão e o Cristo dele. Que do mesmo jeito que Cristo foi crucificado, pregado na cruz, morreu lá na cruz, é como se cada um de nós que estamos em Cristo pela fé, batizados pelo Espírito Santo, é como se nós tivéssemos ido também. Então ele diz aqui que aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Então, se você está em Cristo, você morreu para o pecado. Se você está em Cristo, você já não vive mais com o pecado. O pecado já não é mais o seu Senhor. Você já não tem o vínculo de servidão ao pecado. E aí ele continua: para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então eu estou em Cristo, e como Cristo morreu por pecado, também morri, para que enquanto eu estiver nessa vida, o tempo que lhes resta, eu não sei quanto tempo me resta, eu não sei, posso partir hoje ainda, ou partir daqui a 50 anos, ou daqui a 10, não importa o tempo que me resta, mas o tempo que me resta tem que ser vivido desse jeito. O tempo que nos resta, enquanto estivermos aqui, nós devemos viver segundo a vontade de Deus e não de acordo com as paixões da carne, porque se Cristo morreu e ressuscitou glorificado, nós morremos para o pecado, para a velha vida, e ressuscitamos em Cristo para uma vida nova.
É o que a Bíblia ensina em Romanos 6, isso fica muito claro lá. E aí ele fala no versículo 3 algo extraordinário. Irmão, já basta o que a gente fez no passado. Já basta a vida desgraçada, miserável, pecaminosa que nós vivemos no passado. Acabou, já basta. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Já basta, já passou, esse tempo já acabou. Já basta que nós tenhamos vivido assim no passado. E aí ele continua no versículo 4, falando da reação do mundo em relação ao nosso procedimento atual. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam a eles ou com eles no mesmo excesso de devassidão. A estranheza no cara que no passado, nesse tempo onde nós andamos segundo a nossa carne, esse cara que te viu bebendo, se embriagando, se prostituindo, mentindo, enganando, arrumando todo tipo de confusão, envolvido em todo tipo de problema, esse cara estranho. Não vai tomar uma mais? Vem para a nossa roda aqui, onde a gente xinga, onde a gente fala sobre prostituição, onde a gente... Como assim ele não vem mais? E aí rola aquela estranheza, aquelas apostas, né? Isso é fachada, não vai ficar na igreja não. Conheço, deixa chegar o carnaval, deixa chegar o Natal para ver se ele não cai, para ver se ele vai voltar a andar embriagado, sabe? Isso vai causando estranheza. O povo que te viu no versículo 3 é o povo que se estranha no versículo 4. Meu Deus, o que está acontecendo com esse cara? Isso aí não andava direito de jeito nenhum, isso aí amava mentira, isso aí amava engano, isso aí amava todo tipo de ato pecaminoso. Eles se assustam, né? Eles estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Isso aqui... Não que a gente se anime com isso, mas isso aqui é importante para a nossa caminhada. Porque o versículo 4 começa dizendo, por isso falam mal de vocês. Não é chato, irmão? Ter que estar numa reunião de família e ficar ouvindo conversa fiada? Sim ou não? Porque você não quer mais beber, porque você não quer mais se envolver nesse tipo de sem vergonhice que a gente conhece muito bem. É chato. Aí no trabalho todo mundo faz e você não faz. Não é chato ouvir as pessoas dizendo um monte de coisa contra nós? E aí eles debocham, dizendo que a gente agora é o santo do pau louco. E você sabe disso. É muito triste, é desanimador, desencorajador você ter que lidar com a fala das pessoas que não compreendem o estilo de vida cristão, né? Eles debocham, eles zombam. Diz o versículo 4 que eles falam mal de nós, a fim de nos abater, né? Mas o versículo 5 mostra qual é o fim desse povo. Como eu disse, a gente não se alegra com isso, mas entende para onde estão caminhando. Versículo 5 diz que eles terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, ou seja, ninguém vai escapar do juízo de Deus, tanto quem já foi quanto quem está. Então não queira fazer justiça com suas próprias mãos, porque a vontade às vezes é sair da graça e pegar um. É ou não? Na verdade é justamente o que se espera, né? Quando eles nos provocam, quando eles tentam tocar nas nossas feridas, sabem que a gente tem um fraco, né? Quando se fala mal de nós ou quando abusam da nossa paciência. E a vontade é sair da graça e se embolar com um. Vai ficar tranquilo. Diz o versículo 5 que eles terão que prestar conta àquele que é competente para julgar. Competente para julgar. Sabe por quê? O apóstolo Pedro faz questão de dizer que ele é competente, porque às vezes parece que ele não está vendo nada que a gente está passando. Competência fala de capacidade. E ele está dizendo que quem é competente aqui é Deus. Eu não tenho competência para julgar ninguém. E aí, entrega na mão do Senhor. Deixa que o Senhor naquele grande dia vai julgar quem tiver que julgar. Vocês entendem isso? E continua, pois para este fim o Evangelho foi pregado também à morte. Pedro, na sua segunda carta,
no capítulo 1 ali, ele vai falar que Paulo escrevia difícil, né, coisas difíceis segundo a sabedoria dele. Mas vou te falar, irmão, já li todas as cartas de Paulo, já li todas as cartas de Pedro. As cartas de Pedro tem um negócio difícil, irmão, de você, né, de você, meu Deus, interpretar, sabe? E aí, se você não estiver ligado, você vai ficar pensando, caramba, que mortos são esses para quem o Evangelho foi pregado? Será que aquela história da semana passada, né, retrasada, de que Cristo foi ao Hades e pregou lá para os mortos, ou foi no mundo dos mortos e pregou, será que aquilo que é a verdade? Mas não. O que Pedro está dizendo aqui simplesmente é que o Evangelho foi pregado para quem já morreu, né? E aí, se você fizer uma análise do contexto aqui, ele está falando sobre o comportamento que se exige dos verdadeiros cristãos em relação à maneira como a gente vive no mundo. E agora no versículo 6, ele diz: para este fim, qual fim? De que nos comportemos assim, esperando que Deus, no fim de todas as coisas, há de julgar de maneira competente. O Evangelho também foi pregado para quem estava aqui outrora, mas já partiu. É disso que ele está falando. Que aqueles que outrora estavam vivos, mas agora estão mortos, também ouviram o Evangelho pregado para se comportar do mesmo jeito, a fim de esperar a justiça do mesmo Senhor. É isso que ele está querendo dizer. O Evangelho não foi pregado para um povo que já estava morto, mas um povo que estava vivo e morreu. Ele diz isso aqui no versículo 6, para que mesmo julgados na carne, é isso que vai dar sentido para o texto, ó, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Isso aqui é que dá sentido porque eu acabei de explicar. Porque quando esse povo estava vivo, vivendo entre os homens que blasfemavam, que falavam mal deles e tudo mais, eles eram julgados pelos homens. O povo lá de fora nos julgam pelo nosso comportamento. Mas ele diz aqui que esse povo ouviu o Evangelho para esse fim, para viver dessa maneira, para entregar na mão do justo juiz, a fim de que, Wesley, tendo que em vista, mesmo que eles tenham sido julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Então acabou. O Evangelho é pregado para que nós entendamos isso, a despeito de como o mundo nos trata hoje. Mesmo que nós descermos a sepultura, um dia estaremos todos diante do justo juiz. Aqueles que estavam em Cristo para a vida, para serem vivificados segundo o Espírito de Deus, mas os que não, para serem julgados por aquele que é reto nos seus juízos e nos seus caminhos. Então o Evangelho foi pregado até para quem já morreu, a fim de que nós entendamos isso, que nós devemos ter um comportamento que glorifica a Deus mediante todos os problemas que nós passamos nesse mundo, mediante o julgamento do mundo, mediante a fala daqueles que nos julgam mal pelo nosso procedimento em relação às práticas, às condutas que são comuns nesse mundo. Agora ele vai para um outro momento dessa fala dele, falando um pouco mais sobre a comunidade, sobre como nós devemos usar aquilo que Deus nos deu para servirmos uns aos outros em meio a essa loucura toda que a gente está vivendo. E ele começa dizendo no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Isso aqui é muito importante. Por que é importante você saber que o fim está próximo? Por que é importante? Por exemplo, você está no fim do expediente do seu trabalho, né? E você sabe que antes de ir embora, você tem que deixar tudo arrumado. Falta 15 minutos para bater o ponto. Não bate aquele senso de urgência? De que tem que botar as coisas no lugar? Sim ou não? Está chegando a hora de ir para a igreja. Não tomou banho, não tomou café, não passou a roupa. Como é que você fica? O tempo que se aproxima acaba ligando um alerta em você. Ó, a hora está acabando. O tempo está se aproximando, você precisa se mover a partir dessa ideia. E às vezes a gente vai ver aqui no texto que o que prejudica muita gente, o comportamento de muito cristão no nosso meio, é a falta de consciência de que o tempo está chegando ao fim. E se ele não chegar pela volta de Cristo, vai chegar pela tua morte. E a gente fala disso aqui reiteradamente, você vai morrer.
Sua vida está por um fio. A minha vida está por um fio. A gente não tem problema de falar disso, porque a gente sabe que o nosso Cristo venceu a morte. A morte para nós não é um problema. Não é um problema. Contudo, se vivemos pensando na possibilidade de amanhã já não estarmos aqui, eu duvido que o nosso comportamento de hoje vai ser como se nós não pensássemos nisso. Sabe? A gente vive como se todos os nossos sonhos fossem ser realizados. A gente vive como se fosse dar tempo de usufruir de todo o dinheiro que a gente está juntando. A gente vive como se fosse dar tempo de se graduar e ser, no meu caso, um advogado de grande sucesso. A gente vive assim. Mas ele fala do fim para despertar o pessoal. Para o pessoal ficar ligado. E aí, o restante da fala deixa isso mais claro. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para orarem. Criterioso, você sabe o que é? Uma pessoa que escolhe muito, né? Uma pessoa que tem muitos critérios, que não vai em qualquer lugar, que não faz qualquer coisa. Mas o sentido de criterioso aqui está ligado à segunda palavra, que é sóbrio. É uma pessoa, o que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa que está com a cabeça no lugar, que não está com os seus sentidos embaralhados por causa da embriaguez. E o povo de Deus é caracterizado, Paulo fala isso aos Colossenses, vocês não são como os que se embriagam durante a noite, vocês são o povo do dia, o povo que está sóbrio, o povo que está lúcido, o povo que está com a cabeça no lugar. E aí você junta uma palavra na outra, sobriedade e critérios, sejam criteriosos, você vai entender que o que ele está dizendo é: coloquem a cabeça no lugar para não viverem de qualquer maneira. Para não agirem de qualquer maneira, para não saírem vivendo como qualquer um vive por aí. Vocês precisam estar com a cabeça no lugar. E aqui, irmão, eu preciso enfatizar um pouco isso aqui. Olha ao nosso redor, faz uma leitura do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Está todo mundo doido. Está todo mundo doido, irmão. O pessoal está perdendo a cabeça, perdendo o juízo. Sabe, o pessoal não está sóbrio, perdeu os critérios, né? Não é mais criterioso, agora vive de qualquer maneira, faz de qualquer maneira, anda de qualquer maneira, vai se perdendo nas suas ações, perdeu o critério. Por quê? Porque a cabeça saiu do lugar. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje está extraindo a sobriedade do povo de Deus. O povo está doido. E aí, a gente desliga, né? Eu quero resumir sobriedade e sermos criteriosos aqui da seguinte maneira: a gente desligou. A gente desliga. As coisas vão acontecendo, a gente vai desligando. A gente vai se perdendo, a gente vai se deixando levar. A gente vai sendo conduzido por tudo que está acontecendo. A gente vai sendo conduzido pelo jornal, pelo que passa na internet. Sabe? O Lázaro, meu Deus, o Lázaro. Até parece que você não sabe o que está no coração do homem, irmão. Crente não sabe o que está no coração do homem. E fica assustado com o homem que sai por aí fazendo loucura. A gente se entristece pelos mortos? Sim. A gente sente por causa do luto do próximo? Sim, mas ou você não abre Bíblia, ou você... E me permita aproveitar esse momento para dizer, esse aqui é o lugar de onde saem os nossos critérios. É onde a gente constrói o nosso crivo. É a partir do que a gente escolhe se vai para lá, se vai para cá, se pensa assim ou se pensa assado. A partir do que a palavra de Deus diz. E aí várias outras coisas têm norteado a nossa maneira de agir, porque a gente perdeu o critério, perdeu a sobriedade. Mas aí ele dá uma receita, né? O que é uma pessoa sóbria? O que é uma pessoa que tem bons critérios? É uma pessoa que está em constante oração. Ele termina o versículo 7 falando isso. Sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. A sua vida de oração está estritamente ligada à sua sobriedade e os critérios que você usa.
Você não tem uma vida de oração, dificilmente você está sóbrio. Sabe por quê? Porque num tempo desse que a gente está vivendo, qualquer pessoa corre para tudo. Mas como a gente não é qualquer pessoa, nós somos crentes, a gente corre para os pés do único que pode trazer para a gente alívio, consolo, colocar o nosso coração no lugar, como diz capítulo 4 de Filipenses, derramar sobre nós uma paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração. Por isso que é mais fácil para a rede social do que orar. Por isso que é mais fácil chamar os amigos, chamar os familiares, se aconselhar com os ímpios, se aconselhar com os ímpios, do que ir orar. Que é gastar tempo diante daquele que pode trazer para a gente paz em meio ao caos, né? É mais fácil entrar em desespero e dizer, Senhor, não te importa que pereçamos, do que ir até ele e falar assim, Senhor, qual é o próximo passo? O que o Senhor quer com essa tempestade aqui? Então a nossa falta de critério, a nossa falta de sobriedade é vista justamente na nossa falta de oração. Quem é criterioso, quem é sóbrio, acaba de joelhos diante da presença de Deus. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Duas coisas que o texto não está falando. Não está. Primeiro, que o amor tem poder expiatório. Não. O amor que eu tenho por você não perdoa o seu pecado. Quem perdoa o seu pecado é o sangue de Cristo. Amém? Outra coisa que o texto não está falando é que você pode fazer tudo comigo sem ser repreendido. E eu tenho que te amar a todo custo. Porque na verdade, quando a gente olha para a Bíblia, às vezes falta de correção é a maior prova de que não se ama. Capítulo 12, né? De Hebreus, remonta a Provérbios, onde ele fala que Deus repreende, açoita, corrige aquele a quem ama como o pai faz com o filho. Aquele a quem ama como o pai faz com o filho. E aquele que não tem correção é bastardo, diz o texto lá. É versículo 6 ali de capítulo 12 de Hebreus. Quem não é corrigido é bastardo. Você sabe o que é um bastardo? É um filho sem pai, é um filho jogado. Então, essa ideia de ter que deixar você fazer tudo porque eu te amo é lorota do inferno. Muito pelo contrário, às vezes o meu amor vai ser demonstrado de uma maneira melhor se eu te der uma trava quando você estiver indo para um caminho inadequado. Mas o que o texto está querendo dizer então, Wesley, já que o texto não diz isso? Quando ele diz que nós devemos amar uns aos outros, a minha versão diz, porém tenham muito amor uns para com os outros. E outra versão diz que nós devemos nos amar ardentemente. O que o texto está querendo dizer com isso? Que quando eu te amo, mesmo que te corrigindo no momento que eu preciso te corrigir, eu tenho capacidade de continuar seu irmão e ir embora, caminhando apesar do seu pecado. Quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados, ele está dizendo que só amando eu posso te perdoar, independente do que você fez comigo. Eu posso chegar em você e dizer, cara, não gostei, não foi legal, não foi bom, foi pecaminoso, a sua ação para comigo, você disse que ia me pagar e não me pagou, mas vamos junto, vamos embora. Morre a dívida, a gente continua irmão em nome de Jesus. Então o que vai fazer com que aqui no nosso meio os nossos muitos pecados sejam cobertos? A nossa capacidade, a partir do amor, de perdoá-los e continuar caminhando junto. Se eu olhar para mim e dizer, se necessário, cara, não foi legal, mas tudo bem, eu te perdoo em nome de Jesus e vamos seguir em frente. É assim que o amor cobre os pecados. Pecado não é colocado embaixo do tapete, mas ele é coberto pelo perdão que emana do amor. Ele é coberto por causa de um coração que ama de verdade, de um coração que reproduz o coração de Cristo. Vocês entendem isso? Então vai ter pecado aqui no nosso meio. Montão, ele diz que tem uma multidão de pecado no meio do povo de Deus. Montão! Mas é o nosso amor que vai nos capacitar a lidar com esses pecados todos, com essas dificuldades todas, com os problemas todos que nascem aqui no nosso meio. A gente vai ter que fazer o uso do amor a fim de que nós consigamos ir adiante, porque se nós não formos adiante dessa maneira, nós não vamos de jeito nenhum. O pecado vai prevalecer no nosso meio e vai matar essa comunidade.
mata qualquer igreja. O pecado pode matar uma comunidade. Só tem um remédio para o pecado no meio do povo de Deus: o amor. Que às vezes corrige, às vezes dá uma pisa, mas é capaz de perdoar para seguir em frente, sem exigir, né, retratação no sentido de estar aqui de volta o que eu tomei de você. Tem coisa que não dá para retribuir, sabe? Se eu ferir o seu coração e os seus sentimentos, eu não vou poder fazer muita coisa por isso. E aí é você que vai precisar me amar a ponto de dizer: tá bom, Wesley, eu te perdoo, vamos embora, vamos seguir, vamos caminhar. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, ou seja, abram as portas das casas de vocês para receber o povo sem ficar falando, né? Nesse contexto especial, o povo estava sendo perseguido, estava sofrendo muito por causa dos vizinhos, por causa dos não cristãos, dos pagãos daquela época, e às vezes era necessário você ter que botar alguém da igreja para dormir na tua casa, porque ele perdeu a casa dele. Sabe, o irmão que tinha posses, isso acontecia muito nesse período. Muita gente enriqueceu porque o povo de Deus passou a ser perseguido na época de perseguição, né? E aí você chegava para o vizinho que era cristão e dizia: cara, me dá a sua terra ou eu te denuncio para o governo. Às vezes acontecia do cara entregar, às vezes não. E quando o cara não entregava a terra de bom grado, esse cara aqui que é malfeitor, que é mau caráter, ia nas autoridades e dizia: ó, o meu vizinho que é cristão está me devendo isso e aquilo. E aí o juiz sempre ia para o lado do cristão. E o cristão perdia a sua casa. E agora, onde é que a gente vai botar esse cara que não tem casa? Porque a gente falar, irmão, de estarmos juntos e unidos é uma coisa. Às vezes isso vai ser exigido na prática. Na prática. Sabe? Quando Jesus diz sobre a família da fé se sobrepor à família da carne, Jesus não está brincando, aquilo não é uma metáfora. Jesus diz que veio para trazer espada e não paz, divisão, briga, batalha e não harmonia. Em que sentido? Que quando eu passo a crer em Cristo Jesus e recebo como Senhor da minha vida, aqueles que não o receberam assim podem me deixar em paz ou não. E a gente vê pela internet vários vídeos, né, de pessoas lá no Oriente Médio que recebem Cristo como Senhor de suas vidas e são abandonados pelos seus familiares, são expulsos de suas casas. Tem o caso do irmão, acho que é Merdi, está aqui no Brasil já faz tempo, né, que era um príncipe, não sei se era na Arábia Saudita, eu acho, no Marrocos, né? Um príncipe no Marrocos que recebeu Cristo como Senhor de sua vida e o pai falou: é contigo Deus, vai embora. Aí o cara largou um trono por causa de Cristo. E é onde a igreja tem que se manifestar, tem que mostrar que a família da fé realmente se sobrepõe à família da carne. É o que ele está dizendo aqui, ó. Eu sei que um monte de gente aí vai perder casa, vai perder família, vai perder bens, vai perder posses, e eu conto com vocês em Cristo Jesus para serem hospitaleiros, sem murmuração. Irmão, é mó loucura, isso aqui é mó doideira. Porque às vezes a gente não se aguenta em casa, mas a gente tem que botar outra pessoa em casa, porque ela perdeu a casa dela, né? Para morar lá. Para fazer festa é mole, a gente faz festa de uma noite e acabou a festa, acabou. Agora bota lá para morar lá. Aí a gente vai ver se de fato essa ideia de estarmos juntos é verdade. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Essa ideia, esse negócio de receber os outros com hospitalidades é um dom, é um serviço que a gente tem que prestar. Se eu não tenho, Wesley, o dom de hospitalidade, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala sobre dons lá aos Romanos, ele fala sobre hospitalidade também. Se eu não sei receber as pessoas na minha casa, desenvolve. Abre a porta da sua casa. Ah, tá ruim para o irmão, leva ele para lá, deixa ele lá pelo menos uma tarde, tomando seu café e bebendo sua água. Desenvolve isso, aprende isso. Até porque, irmãos, eu falei isso aqui uma outra vez e continuo pensando da mesma maneira, né? Essa semana a gente viu
determinada marca de fast food aí, fazer um vídeo que chocou, né? Muita gente do nosso meio, tudo mais. Não me choca não, honestamente não ficou. Honestamente não fico não. E a gente vê, irmão, passo a passo, devagarzinho, né? O que a gente crê sendo confrontado e afrontado no nosso país. E eu penso que o caminho para onde isso está nos levando é para um momento, não sei se a curto, médio ou longo prazo, mas para um momento de intolerância religiosa. Vai haver um dia que falar o que a gente está falando aqui vai ser um problema sério, grave. Né? Eu vi um vídeo de um pastor preso no Canadá por falar contra a ideologia de gênero. Então vai ter um tempo que possivelmente eu vou falar e vou botar na cadeia na segunda-feira. Na terça, vamos ver um vídeo lá. Sabe? E irmão, aí eu imagino como é que vai ser isso no nosso meio. Como é que vai ser isso para a Igreja de Cristo? Imagina você com 2 quartos só, lá para botar uma família inteira lá dentro da sua casa. A gente vai começar a perder emprego, irmão. A gente vai começar a ser mandado embora. Quem é esse cara aí? Esse cara é um irmão que tem aí. Irmão? Que irmão? Irmão de quem? Sou filho da mãe dele? Não, irmão, da igreja, tá? Da igreja. Primeira vez que você fala no nome de Jesus, irmão, justa causa. Por quê? Porque aqui não é lugar de pregar. Eu creio que vai chegar esse tempo. Como é que a gente vai fazer? Então, essa ideia de ser hospitaleiro está dentro desse contexto de diversidade de dons. As várias maneiras de administrarmos a graça de Deus uns para com os outros, né? Quando ele fala de multiforme graça de Deus aqui, as várias formas de Deus ministrar a sua graça, ele está falando que há diversas maneiras de nós ajudarmos uns aos outros. Várias maneiras. É bem verdade que no nosso meio ficou difundido a ideia de que quem prega é que está bom, quem canta é que está bom. Quem profetiza no meio dos outros é que está bom. Quem aparece de alguma maneira é que está bom. E é por isso que a gente tem tanto problema no nosso meio. Porque as outras coisas, como ser hospitaleiro, vai sendo deixado de lado. Então há várias maneiras de servir uns aos outros. Várias maneiras de Deus manifestar a graça dele por meio de um de nós a outra pessoa. E é o que ele está falando aqui. E aí outra coisa que é legal, servamos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Né? A dom que se desenvolve, a dom que já está aí. Pega o que você recebeu e usa para abençoar a vida do próximo. Sabe? Vai lá, cara, vai. Lê de 1 Coríntios do capítulo 12 ao capítulo 14. Lê capítulo 12. De Romanos, né, do versículo 3 em diante ali. Aqui já tem mais um pouquinho. A Bíblia fala sobre variados dons. Lê lá 1 Coríntios, já falei, 12. Lê lá, vai lá ler. Você vai ver que há diversas maneiras de ajudar o outro, de ministrar a graça de Deus sobre o outro, entregar um pouco daquilo que Deus colocou em você para o outro. E você recebeu para isso. Né, o seu dom não é seu, não é para você. A gente olha de maneira muito clara no capítulo 4 de Efésios, quando o texto fala sobre os homens dons que Deus, em Cristo Jesus, deu para a igreja. Deu para a igreja, para que a igreja seja edificada, abençoada, cresça, desenvolva, progrida. Então eu posso muito bem dizer hoje, cara, não quero mais pastorear, não quero mais pregar, não quero mais saber de igreja, e entrar numa zona de conforto, e é extremamente tentador. Mas vou fazer o que com isso que recebi? Vou ficar só postando texto na internet para ganhar curtida? Ficar só produzindo pregação em vídeo e postar no meu Instagram para o pessoal ver? Aqui que está a vida real, aqui que é o lugar onde os meus dons são desafiados. É aqui onde dói, onde é difícil, onde é complicado, onde é problemático servir com os dons que eu recebi.
É aqui. Versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Esse aqui é o dom de profecia, do capítulo 12 de Romanos, né? Não há mais profecia, assim diz o Senhor. Fechou a Bíblia, fechou o cano, Deus não fala mais assim, Deus fala por meio da sua, está muito claro aqui. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? As Escrituras Sagradas. Deus já registrou sua vontade, já registrou sua palavra, está aqui. Então, quando você for falar a alguém, aí ele não está falando só do cara que prega, né? Ele está falando do cara que tem que transmitir a palavra de Deus para alguém que precisa ouvir. E aí, quando eu for em alguém, trocar uma ideia, bater um papo, confortar, consolar, eu não tenho que falar o que eu acho, eu tenho que falar segundo os oráculos de Deus. E por isso que é difícil a gente se ajustar. O povo não conhece nada de Bíblia. Não conhece nada de Bíblia, sabe? O pessoal maratona todas as séries do mundo. Não lê um capítulo por dia das Escrituras. Então fica ruim de você ir falar com seu irmão de acordo com os oráculos de Deus, porque os oráculos de Deus estão longe do seu coração. Não há Bíblia no coração dos cristãos, né? Um conselho para pastores que eu penso que é para todo mundo, né? Você vê nos livros, Amado Timóteo fala sobre isso, Spurgeon falando a pregadores fala sobre isso. Nós devemos estar saturados da Bíblia, ter tanta Bíblia, que quando a gente for parar para trocar ideia, a gente tem que falar assim, mas na Bíblia diz. Você já parou para conversar com alguém assim? Na Bíblia diz. Isso é maravilhoso. O ruim é quando você para conversar com alguém que fala, o filósofo diz, o político diz, sabe? Segundo os oráculos de Deus, fala a palavra, irmão. Prega a palavra, irmão. Grava a palavra, se enche da palavra, se envolva com a palavra. A palavra. E se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Esse serve aqui é abrangente. Se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Porque se eu falo a palavra de Deus, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Se eu sirvo e bato no peito, eu sou glorificado. Mas se eu sirvo, dizendo graças a Deus, é Deus que é glorificado. Então tudo que eu for fazer, irmão, eu tenho que fazer entendendo que Deus me capacitou, me capacita, me impulsiona, me encoraja, me mantém de pé, me ajuda, me fortifica, para que eu faça isso. A fim de quê? A fim de que Deus seja glorificado por meio do nosso Cristo. Por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que deve ser feito aqui no meio de nós. Por último, ele volta para o sofrimento. O sofrimento é o tema do apóstolo Pedro. Versículo 12, ele diz o seguinte: amados, não me estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a prová-los, a pô-los à prova. O que ele está falando aqui quando ele usa a figura do fogo? Você tem noção, você tem ideia do que ele está falando aqui? Não estranhe quando no meio de vocês um fogo se acender. Do que ele está falando? Ele está dizendo que esse fogo que já está aceso em Roma, está se espalhando, se alastrando, vai chegar nesses irmãos aqui. Ele usa a figura do fogo para falar das provações, das perseguições e dos problemas. E aí ele diz que esse fogo foi aceso, destinado a pô-los à prova. O que Pedro tem em mente quando ele usa essa figura? A maneira como o fogo purifica o metal, de preferência o ouro no trabalho do ourives. Só tem um jeito de purificar metal, só tem um jeito de tirar a impureza do ouro, só tem um jeito de tirar a impureza da prata, tacando fogo nele. Você precisa guardar isso, porque o final do texto vai ter sentido aqui. O que é a provação no meio do povo de Deus? O fogo que refina a igreja de Deus. E do fundo do meu coração, eu quero abrir ele para você. Queira Deus que no meio de nós fique ruim para essa igreja, irmão. Ruim mesmo, eu estou falando de ser ruim, bravo. Sabe, você não poder falar da sua fé no Instagram.
Você não poder compartilhar nenhum conteúdo cristão. Tomara a Deus que isso aconteça. Sabe por quê? Porque só vai ficar quem é. E quem é, e está mais ou menos, vai ter que se firmar. E quem não é, vai sair do nosso meio e parar de atrapalhar a caminhada da igreja de Deus. Quem conhece um pouquinho, mínimo de história da igreja, sabe que quando a igreja recebeu os privilégios que recebeu do Estado, do Império Romano, é que o negócio começou a ficar ruim para a igreja de Cristo. Porque enquanto estava sendo perseguida pelo Império, a igreja caminhava, crescia, pura, firme, leal ao Senhor. Depois começou a entrar todo tipo de porcaria. Mas o fogo da provação purifica a igreja de Deus. Só fica quem é mesmo. Só fica quem realmente teve um encontro com Cristo. E tomara a Deus, irmão. Tomara a Deus quem seja provado por isso. Sabe? Ser morto pela fé. Ser preso pela fé. Aí eu quero ver aonde as nossas murmurações, as nossas reclamações vão parar. Por coisas tão simples, às vezes tão banais. Sabe, imagina a gente fazendo questão de painel de LED dentro de um cárcere. Na minha igreja não tem ar-condicionado, preso. Vai lá, pô. Pedir tempo climatizado. Não, o tempo tem que ser climatizado, pastor. Tem que ter estacionamento para o meu carro. E tem que ter alguém lá fora olhando. Vai lá no cárcere pedir. Destinado a pô-los à prova. Isso é o fogo da provação. Como se em alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Cara, isso aqui é terrível. Ele está dizendo para esses irmãos não estranharem o fogo da provação, né? Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ou seja, vocês não devem ficar espantados com a provação, como se isso fosse extraordinário. Que a coisa mais comum para o povo de Deus que ama Jesus, num mundo tenebroso e perverso como esse, é ser afrontado, é ser perseguido, é ser hostilizado pelo mundo perverso. Não tem nada demais na igreja de Cristo Jesus sofrer nesse mundo aqui. Agora, convenhamos. Sabe o que é estranho? Um prostituto, um idólatra, um malfeitor, um mau caráter, um mentiroso, todo tipo de pecado nas costas, chegar e dizer, cara, esse pastor é tão maneiro, eu gosto tanto dele. Já ouvi um testemunho de alguém que disse o seguinte: rapaz, Deus tem sido comigo lá na minha empresa. Eu falei, por quê? O pessoal lá falou que eu sou tão maneiro que eu nem pareço crente. Eu sou tão maneiro que eu nem pareço crente. Eu falei, você está feliz com isso? Ele falou, né, cara, que eu não gosto de ser um cara inconveniente, chatão e tal. Isso é um problema. Sabe? Quando o nosso entorno fica de boa, assim, o mundo consegue ficar de boa, conviver de boa junto conosco. Isso é um problema. Então, irmãos, se em alguma esfera da sua vida, nenhum ímpio, o pior que seja, cara, se você nunca arrumou uma briga com um amigo de verdade, por ser cristão, reveja seus conceitos. Sabe aquele amigo que não quer de jeito nenhum acertar a vida, se você nunca arrumou um problema com ele? Não estou dizendo parar de falar, não. Estou dizendo ofendê-lo com a verdade. Como a gente viu na semana passada, com muito amor, com muito carinho, com muita mansidão, deixando a verdade ofendê-lo, né? Vamos supor que o cara esteja aí com outra mulher na rua, você dizer com muito amor, com muito carinho, cara, você é um adulto. Diga para ele assim, né? Você é um adúltero. Isso que você está fazendo não está certo. Você está desonrando a sua mulher, você está desonrando a Deus. E aí você vai ver o que vai dar. Ah não gosto de me meter nessas coisas não. Então não fala para mim que você é amigo dessa pessoa. Não existe amizade onde uma vida não se associa a outra. Então o incomum, o que é incomum?
O incomum é que o mundo esteja satisfeito conosco. Agora Pedro está dizendo para esse povo, não é coisa extraordinária o fogo da aprovação aparecer no meio de vocês. Coisa mais normal do mundo. Ele continua. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Paulo fala isso no capítulo de número 8, versículo 16, 17, em diante, de Romanos. Ele diz que o Espírito de Deus clama dentro de nós, porque nós somos filhos de Deus, amém? Ele clama Abba, Pai e tudo mais. E se nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós não somos herdeiros somente da glória, mas também de seus sofrimentos. Qual é a marca de um verdadeiro cristão? Qual é a marca de alguém que também é filho de Deus? De alguém que herdou a mesma coisa que Cristo herdou. Sofrer como Cristo, ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo. E aí eu preciso dizer novamente, sofrer como Cristo não é sofrer porque gastou demais e está endividado. Sofrer como Cristo não é sofrer porque você maltratou seu esposo e agora ele está de cara emburrada. Não é isso. Sofrer como Cristo é sofrer por causa da sua fé, pelo estilo de vida que você adotou a partir do Evangelho. Você é um santo homem, uma santa mulher de Deus. É isso. Então a gente tem que se alegrar, ser co-participante do que Cristo viveu e continua vivendo no seu corpo, a igreja. Os sofrimentos de Cristo são completados no corpo místico dele, a igreja dele. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que a gente deve se alegrar na medida em que nós somos co-participantes, participamos com Cristo Jesus em seus sofrimentos. Se são insultados por causa do nome de Cristo, está vendo? Ninguém aqui é insultado porque brigou com o vizinho a troco de nada. Ninguém aqui é insultado porque colocou um som de corim de fogo alto 10 horas da noite no domingo, o povo querendo dormir para trabalhar na segunda-feira, né? O povo é insultado pelo nome de Cristo. É por isso aqui que o povo é insultado. O povo aqui não é insultado porque trabalhou mais do que todo mundo. O povo aqui acaba sendo insultado porque saiu para almoçar e ao invés de voltar 1 hora, voltou 2h30 dizendo que estava cansado. Aí os irmãos lá do trabalho vão falar: varão, sou um circo, velho. Sou encostado. Vigiem, varão, isso aí não é de Deus não. Dormir mais do que deve na hora do almoço, né? Aí, ser insultado pelo nome de Cristo. Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Olha como é que a ideia de nós sermos cheios do Espírito de Deus está associada à ideia de sofrermos. Quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão? É uma pessoa que canta muito, prega muito, abre a boca, o céu se abre, o Espírito de Deus se manifesta na igreja, mas não pode passar por nada que já arruma problema com todo mundo, ou alguém que tem a capacidade de suportar todo tipo de sofrimento para que o nome de Deus seja glorificado e engrandecido. Fica claro que uma pessoa, como está escrito aqui, cheia do Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, é essa pessoa que é insultada e suporta pelo nome de Cristo. Está conversando com a Gil essa semana, né? A Gil citou um texto lá para a gente, acho que capítulo 5 ou 4 de Atos, né? Onde os apóstolos são espancados, são açoitados, são proibidos de falar no nome de Cristo e saem de perante o Sinédrio, felizes por se acharem dignos de padecer pelo nome de Cristo. É o sentimento que deve permear o coração do cristão, né? Versículo 15, que nenhum de vocês, olha isso aqui, irmão, e olha, isso aqui é para te espantar, isso aqui é para escandalizar a gente essa manhã, tá? Ele coloca no pacote de assassino, ladrão e criminoso quem? Se mete na vida dos outros. Você tem que falar com o autor bíblico, que se meter na vida dos outros não é tão grave quanto o assassinato. É você que precisa dar questionamento, né? Irmão, a gente não sabe o poder destrutivo do pecado, se meter na vida dos outros, né? Estou falando nessa esfera aqui. Às vezes se meter na vida dos outros, irmão, causa divórcio, separação, problema sério, briga, confusão e tudo mais. Mas se não causa nada disso, ofende aquele que nós cantamos aqui: Santo, Santo, Santo. Então não importa se você
É um criminoso, um ladrão, um assassino ou só um mexeriqueiro, né? Você está ofendendo a santidade de Deus. Deus está sendo ofendido por causa desse comportamento inapropriado como cristão. Então, qual é o conselho do apóstolo Pedro? Não sofram por esses motivos ali. Vocês devem sofrer porque vocês amam Jesus Cristo, porque vocês vivem para a glória de Deus. Olha o que ele continua dizendo. Mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Cara, deixa eu fazer uma análise do meu sofrimento. Deixa eu ver por que eu estou sofrendo. Aí você analisa o sofrimento e, cara, sofri só por ser fiel a Deus. Glória a Deus. Agora, se você sofrer por qualquer outro motivo que não seja o motivo correto, que não seja por ser um cristão, cara, você tem que se envergonhar. Você tem que se envergonhar. Clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Deixa eu ler todo o texto aqui para a gente explicar. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Deixa eu te explicar isso. Quando ele diz aqui no versículo 17 que chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, ele não está falando de juízo para condenação. Amém? Amém? Crente nenhum, quem está em Cristo Jesus, não é mais condenado. Não há condenação. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Mas do que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer sobre a purificação que o próprio Deus promove no seio da igreja por meio das provações. Por isso que eu falei para vocês gravarem e guardarem o versículo 12. Ele diz que o fogo da provação já está se manifestando no meio do povo de Deus. Se você linkar o versículo 12 com o versículo 17, você vai ver que é disso que ele está falando. Chegou o tempo, o fogo está chegando, chegou o tempo, o fogo está chegando, chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Então, ele está dizendo para nós que é por aqui que começa. É aqui que ele começa a colocar à prova quem deve ser provado. Tá? E é um problema para você ser provado, sim ou não? Sim ou não? Não deveria. Não deveria. Porque na purificação do ouro quem sai é a sujeira. Amém? Na purificação do metal precioso é a sujeira que vai embora. Então o juízo começa pela casa de Deus nesse sentido. Deus começou a purificar o seu povo. Começou a estabelecer quem é e quem não é. Isso vai ficar claro mais adiante. Ó. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, se a igreja de Deus tem que sofrer esse tipo de coisa para ser aprovada pelo fogo que nos prova, que dirá aqueles que não são dos nossos, né? Porque na cabeça de alguém pode dizer, meu Deus, por que Deus vai condenar esse povo todo? Não é justo que Deus condene. Não, como é que não é justo? Se o próprio povo dele está sendo provado. Se aqueles que amam Jesus, que se entregaram a Jesus, que se comprometeram com Jesus, estão sendo purificados pelo fogo, estão sendo provados pelo fogo, que dirá aqueles que estão lá fora? Ele continua. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Wesley, ele está dizendo que eu tenho que me esforçar para ser salvo? Não, ele está dizendo que a vida do salvo não é mole. É isso que ele está querendo dizer. Né? O que ele está querendo dizer é que a vida cristã não é fácil. Se é com dificuldade que o justo é salvo, ele está querendo dizer, o justo não vive uma vida mole, não vive uma vida fácil. A vida do justo não é tranquila. Se a vida do justo não é tranquila, que dirá do injusto? Então naquele grande dia, será justo que Deus retribua, recompense com o tormento e o juízo eterno àqueles que são rebeldes à palavra do Senhor. Vocês entendem isso? Então pensa junto comigo aqui, irmão. Se a gente, povo de Deus, ama Jesus, está vivenciando tudo isso, é igual o pessoal fala. Há quem diga, irmão, que o cristão não deveria. O cristão passando pela pandemia. O cristão passando pela pandemia.
Porque é através da pandemia que vai ficar claro no nosso meio quem está aqui só por causa de saúde ou quem está aqui por causa do Cristo. A pandemia tirou o emprego de muitos de nós, e é ela que vai refinar o ouro no nosso meio. E aí a gente vai ver quem está aqui por causa de emprego e quem não está. Você consegue dar glória a Deus desempregado, porque a pandemia tirou o seu emprego? Você consegue dar glória a Deus enfermo em cima de uma cama porque o vírus te pegou? Ou levou alguém querido seu? Sabe? Então o crente tem que passar pela pandemia também, seus efeitos também. Agora, para o não crente, irmão, se para a gente é ruim passar por isso tudo, imagine para o não crente. Imagine para aquele que não tem esperança de um dia encontrar com o Senhor e Salvador de nossas almas. Então é comum que nós passemos por tudo isso, mas se nós passamos por tudo isso, quem dirá aqueles que não têm compromisso com Cristo Jesus, o nosso Senhor? Ele conclui: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Como que fica claro que minha alma está na mão de Deus? Como que fica claro que a minha alma está entregue aos cuidados do Senhor? Na prática do... Como é que eu mostro no dia a dia que eu confio que minha vida está guardada nas mãos do Senhor? Mesmo num contexto de hostilidade, perversidade, perseguição, eu persevero na prática do bem. Eu mostro que minha vida está na mão de Deus, não é vindo para cá todo domingo, não é levantando a mão e dando glória a Deus, não é nem ajoelhando e dizendo minha vida está na tua mão. Porque quando a gente sempre ora assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, entrego minha vida em tuas mãos. A entrega de joelho e tira quando levanta, porque vai viver do jeito que quer. Sim ou não? Como é que eu mostro que minha vida está na mão de Deus? Vivendo de acordo com a vontade. Eu confio no Senhor a ponto de praticar o bem no meio do mal. É isso que o texto está querendo dizer. Você mostra a sua confiança no Senhor a partir do momento que você decide praticar o bem, viver de maneira cristã. Para isso nós fomos chamados, em meio a tudo que nós temos vivido, em meio a tudo que nós possamos viver, em meio a tudo que nós não queríamos viver. Ninguém aqui quer ser perseguido, mas se formos, nós estamos dispostos a continuar praticando o bem para a glória de Deus. Amém? Coloque-se de pé.